Boa noite, irmãos, queridos irmãos e irmãs da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. O nosso abraço fraternal, a nossa alegria de estarmos novamente contatando com vocês neste mês de outubro, onde época que comemoramos a Semana da Criança, o Dia da Criança, a importância da fase infantil. E para nos prepararmos para a nossa palestra deste momento, nós convidamos a todos a nos acompanhar nessa prece de abertura. Deus nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, contando também com a assistência amorável dessa corrente de Chico Xavier, contando com o amparo também de todos esses espíritos ligados à evangelização da criança e do jovem, que neste momento possam estar nos amparando, nos assistindo, nos intuindo, para que possamos nos preparar cada vez mais adequadamente para recebermos esses espíritos que retornam para a vida física na condição de criança. Que a Tua paz, Senhor, nos ampare durante esses momentos. Que assim seja. Muito bem, nós vamos trabalhar neste momento sobre a importância da educação espírita. A educação espírita como uma ação transformadora, tão necessária nos dias de hoje, para a evolução da nossa humanidade. E para tal, nós vamos começar conversando, contando uma fábula que nós gostamos muito de trabalhar com a criança, com o jovem, especialmente com a criança, que é a fábula do Biscoitão Redondo. Biscoitão Redondo, que faz parte da coleção Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nós tivemos a alegria de organizar esse início dessa atividade. Pois muito bem, um dia Paulinho chegou em casa, antes do almoço, com muita fome, e a mamãe não estava com o almoço preparado ainda, pronto. E ela então ofereceu ao Paulinho um biscoitão redondo, bem gostoso, bem fofinho. E o Paulinho comeu aquele biscoitão com tanto gosto, estava tão gostoso, que quando terminou ele disse: mamãe, muito obrigado, mamãe, por este gostoso biscoitão redondo. A mãe ficou muito contente com a gratidão do menino e disse para ele: mas Paulinho, não é a mim que você tem que agradecer, porque eu só fui ali na padaria aqui do lado e comprei o biscoitão, adquiri o biscoitão e agora você comeu. Você deve agradecer ao padeiro, porque foi ele que preparou a massa, que assou o biscoitão e que você tanto gostou. O Paulinho não teve dúvida, A mãezinha deixou e ele foi correndo ali na padaria e conversou com o padeiro. Seu padeiro, agora pela manhã, mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo, como ele estava delicioso. Eu agradeci a ela, mas ela me explicou que eu deveria agradecer ao Senhor, que preparou a massa, que assou o biscoitão. Muito obrigado, seu padeiro, pelo biscoitão redondo. O padeiro riu, satisfeito, alegre, por aquela gentileza do menino, mas disse para ele: Paulinho, não é a mim que você deve agradecer o seu biscoitão redondo. Você deve agradecer ao fazendeiro aqui do lado, porque foi ele que plantou o trigo, que cuidou daquela plantação, que cuidou até o trigo amadurecer, que colheu o trigo, moeu a farinha, me vendeu a farinha. Então quem fez o trabalho maior, Paulinho, foi o fazendeiro. O Paulinho não teve dúvidas, saiu ligeiro da padaria, correu até a fazenda, que era bem do lado ali pertinho, e lá estava o fazendeiro. E ele, graciosamente, disse: bom dia, seu fazendeiro. Agora de manhã, mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. Eu agradeci a ela, porque ele estava muito gostoso, e ela pediu que eu agradecesse ao padeiro, que fez a massa e assou o biscoitão. E o padeiro, quando eu agradeci, disse que eu deveria agradecer ao Senhor, seu fazendeiro, que plantou o trigo, que cuidou da plantação, que colheu o trigo, preparou a farinha e vendeu para o padeiro. Muito obrigado, fazendeiro, pelo biscoitão redondo. O
O fazendeiro ficou muito alegre com aquele menino tão querido, né? E disse: pois olha, Paulinho, eu vou te dizer uma coisa. Não é a mim que você tem que agradecer pelo biscoitão redondo. Realmente eu plantei a sementinha do trigo, cuidei da plantação, colhi, fiz a farinha, vendi ao padeiro, mas não é a mim que você tem que agradecer. Você tem que agradecer a dona Nuvem Chuva, porque se não fosse a chuva que caía sobre a plantação, ela não teria vindo tão bem. Todo aquele trigal não teria vindo amadurecido com tanta força, com tanto vigor. É a dona Chuva que você tem que agradecer. Ali mesmo, Paulinho correu ali dentro da fazenda e olhou para o céu e lá estava uma nuvem gordinha de água, cheia de chuvinha por cair. E ele então conversou com a dona Nuvem Chuva. Dona Nuvem Chuva, hoje pela manhã, mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. Eu agradeci a ela pediu que eu agradecesse ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro, ele pediu que eu agradecesse ao fazendeiro. E o fazendeiro disse que eu tinha que agradecer era a senhora que molhava a plantação, que cuidou daquela plantação, aguando, dando a energia da água para aquelas plantinhas. A nuvem ficou muito faceira, sorriu, disse: realmente, Paulinho, sempre que podia eu derramava aguinha naquela plantação de trigo para ajudar o trigo a brotar forte. Mas não é a mim que você tem que agradecer. Não é a senhora? Eu queria lhe dizer muito obrigado, dona Nuvem Chuva, pelo meu biscoitão. Ela disse: não é a mim. Sabe a quem que você deve agradecer? É ao sol. Porque o sol esquentava, trazia calor, trazia energia, ajudou aquela sementinha a brotar. Também é ao sol que você tem que agradecer, Paulinho. Paulinho não teve dúvida, deu mais uma corridinha, se afastou debaixo da nuvem e lá estava o sol brilhando, lindo. E ele conta para o sol toda a história. E o sol ouve. E ele disse ao sol: muito obrigado pelo gostoso biscoitão redondo. O sol olhou para ele sorrindo e disse: mas não é a mim que você tem que agradecer. Realmente eu dei a calor, a energia, a luz que aquela plantação precisava. Mas não é a mim que você tem que agradecer pelo seu gostoso biscoitão redondo. Mas como, seu sol? Perguntou o Paulinho. A quem que eu devo agradecer mais? Você deve agradecer a Deus. Porque Deus é que é o Criador de tudo. Deus é que deu força e energia para o seu pai trabalhar, para sua mãe ter dinheiro para comprar o biscoitão redondo, para o padeiro ter inteligência, ter a força de fazer a massa do biscoitão redondo, deu a força e energia do agricultor para plantar, colher o trigo, transformar em farinha, deu a água para a nuvenzinha, a chuva, criou a nuvem chuva e me criou. É a Deus que você tem que agradecer, Paulinho, por tudo que você tem, e inclusive pelo seu biscoitão redondo. E ali mesmo, perante aquela natureza cheia de sol, Paulinho agradeceu a Deus por tudo que ele tinha e pelo biscoitão redondo tão saboroso que ele tinha comido naquela manhã. Então, uma história que tem uma riqueza muito grande para a compreensão da criança, esse espírito reencarnado na fase da infância, que tem uma mente prodigiosa, que tem um verdadeiro cinema dentro da sua cabeça. Ele, quando ouve uma história, mesmo que ele não veja as figuras, ele imagina tudo o que está acontecendo. Então, a riqueza de uma fábula, né, para se passar um ensinamento moral para a criança, é muito grande, né? Então, os pais, os evangelizadores, os professores devem usar esse recurso como uma mensagem transformadora, né? Nessa pequena fábula, quantas informações vai se passando para a cabeça da criança. Porque nós temos que compreender, né, que qual é o verdadeiro sentido da vida e passar esse verdadeiro sentido para a criança, né? Nós sabemos, né, na doutrina espírita, que o processo reencarnatório, o espírito, que nós todos passamos por esse processo, nós necessitamos reencarnar, e nesse processo reencarnatório que nós passamos, ele é um processo longo, né? E o ser humano vai renascer aqui na vida física, né, conforme o seu grau evolutivo. Ele passa, portanto, na espiritualidade,
por um processo de preparação. Todos nós passamos por isso, né? Então a gente passa por um processo antes da reencarnação de preparo para essa encarnação, né? Lá na espiritualidade. E essa nova experiência física vai ser muito importante. Então uma equipe especializada no plano espiritual começa a ajudar o espírito reencarnante a programar a sua próxima encarnação, aonde, né, ele vai se preparar para este momento, né? Vai se preparar, vai conversar com seus pais nesse momento, né? Vai ser trazido numa aproximação psíquica ao futuro lar. Ele vai ser trazido ali para começar a se harmonizar com aquelas vibrações, né? Porque a importância da reencarnação, né, é que ele vai compreender na experiência, né, a justiça divina. A reencarnação prova justamente a justiça divina. Deus dá ao espírito reencarnante, né, a autonomia, a liberdade de escolha, dá o livre-arbítrio, né, para esse espírito reencarnado tornar a sua vida, né, um sucesso, né, tornar uma vida de conquistas, a sua evolução ser muito bem feita. Mas mesmo num corpo físico, a vida real é a do espírito. Nesse processo longo da reencarnação, que inicia lá na espiritualidade, se concretiza com o nascimento e vai se prolongando, o espírito só termina de reencarnar efetivamente quando o corpo está pronto, lá na adolescência. Leva 13, 14 anos esse processo no físico. Imagina, na espiritualidade, às vezes levam anos, né? Dentro da contagem do nosso tempo, o espírito se preparando para reencarnar, se preparando para vir para a Terra, com esse grande objetivo, né, que nós temos da encarnação, que é libertarmos-nos da inferioridade, aprender o caminho da autolibertação, do autoconhecimento, facultar o desenvolvimento moral no convívio com os outros, crescer intelectualmente e recuperar as nossas perdas morais do passado. Esse é o grande objetivo de reencarnarmos, né? Claro que o espírito reencarna, né, com as cargas emocionais ampliadas. A lei de causa e efeito muito clara, né? Porque nós vamos sempre colher o que plantamos. Não há castigo divino, né? E aí, queridos irmãos e irmãs, entra a responsabilidade dos pais. A lei divina não falha. O lar onde a criança cresce, né, sem as luzes do espírito, porque não sobra tempo para os pais para ativá-la, isso está acontecendo muito hoje, essa reencarnação vai ficar periclitante. Aqueles espíritos todos que ajudaram, aquela equipe toda que ajudou esse espírito a reencarnar, o anjo da guarda desse espírito, que é o espírito tutelar, que é designado por Deus para acompanhar esse espírito reencarnante, que conhece profundamente as necessidades desse espírito, todos estão lá na espiritualidade, na expectativa de que dê certo, né, este processo reencarnatório, cada processo reencarnatório. E muitas vezes a criança chega no lar, esse espírito reencarnado chega no lar, ali não se faz prece, não se fala da espiritualidade, não se fala em Deus, é só correndo para ter as coisas materiais, não se dá valor para as coisas espirituais. Então aí já a espiritualidade que trabalhou para essa encarnação começa a se preocupar. Será que esta vida vai vencer como deve, né? Então, cabe, em primeiro lugar, aos pais, ao lar, né, essa função de educar. O que significa essa palavra? Educar, exducere, vem do latim, tirar de dentro, extrair o que está internamente, né? Então, cada ser que reencarna cada um de nós traz esse potencial divino, né, para ser desenvolvido na encarnação, para ser extraído. Então, a educação espírita tem esta ação transformadora. Os pais devem se sintonizar com o mentor do seu filho, né? Com o anjo da guarda, devem se sintonizar com essa equipe da espiritualidade que planejou essa encarnação e que não é por acaso, ela está reunindo ali na família aqueles espíritos que necessitam caminhar juntos. Mas os pais têm a responsabilidade de ajudar a despertar
no espírito reencarnante, na fase da infância, a fé em Deus e o respeito ao próximo, né? Então, isso precisamos trabalhar, né? O desenvolvimento da fé sincera, pura, desde a mais tenra infância, vai poupar no futuro, né? Quando esse espírito reencarnado está na fase da adolescência ou na fase da adulta, né? Vai poupar a aflição desnecessária, a depressão, a própria busca do suicídio, porque é desde a infância que ele vai se apercebendo, pela educação que vai recebendo na família, ele vai se apercebendo do sentido da vida, né? Esse desenvolvimento dessa fé sincera, quando os pais oram com a criança, né? Quando falam em Deus, quando caminham na natureza, mostrando a obra divina, né? Essa mente, ela vai se equipar, ela vai se iluminar de energias que vão ficar armazenadas. Vejam só, caríssimos irmãos e irmãs, essas energias que nós despertamos na criança de fé, na infância, desde a mais tenra idade, ela fica armazenada e é uma força que depois esse espírito reencarnado vai encontrar para superar as situações difíceis que virão, que vão vir, né? que vão chegar na vida dele. Então, nós, adultos, pais, mães, avós, professores e evangelizadores, temos que cuidar muito para não estimular só a parte física, fisiológica, né, desse espírito reencarnado, a parte mais brutalizada, né, e não desenvolver nesse espírito reencarnado aquele homem gozador, descomprometido com o trabalho e com a ordem, porque isso é que vai acontecer se nós não encaminharmos esse espírito na infância, desde a mais tenra idade, para o caminho de volta para Deus, né? Então nós temos que trabalhar com essa criança, com esse jovem, com fraternidade. Ele tem que agir fraternalmente, ele tem que ver no homem, no outro homem, na outra pessoa, o irmão. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a criança vem com aquela inocência, aquela pureza linda, né, que a gente se encanta de ver. É uma pedagogia divina maravilhosa, porque nessa fase que o espírito passa da infância, é que ele pode realmente superar os seus equívocos do passado, né? Recuperar-se perante os seus erros e se tornar uma criatura de bem, um homem, uma mulher de bem. E aí nós lembramos desse momento da nossa conversa, quando a nossa última netinha, que agora já vai fazer 12 anos, a Valentina, quando ela estava lá no maternal pequenininha, com 2, 3 aninhos, e a avó tinha a tarefa de ir buscá-la. A mãe levava e depois a avó de tardezinha ia buscá-la. E aí então, nós, certa feita, chegamos lá, ela estava chorando, sentida, né? E aí contou, vovó, o coleguinha puxou meu cabelo, aquela vasta cabeleira, né? Encaixeada, morena, aquela lindíssima criança, mais linda do mundo para a avó aqui. Então ela se queixava que tinha um coleguinha que puxava o cabelo. A avó ficou muito, muito sentida pela netinha, né? A gente logo toma partido, né? E digo, mas que criança, mas que não tem modo, eu pensei que é comigo, né? E eu vou falar para minha filha, pensei, né? Para ela conversar com a professora, com a educadora da educação infantil e até com a mãe desse menino, mas esse menino não tem jeito, não. E aí então fui conversando, outro dia de novo, falei para minha filha, parece que não, saiu por um ouvido, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí então nós fomos, aí eu conversei com a netinha, ela saiu de novo no outro dia chorando. Mas filhinha, quem sabe tu conversa com ele, tu pega a mãozinha dele e conversa, que não é mais para ele puxar o teu cabelinho, conversa com ele, vão brincar. Ela disse assim, uma vovó, ele não sabe falar, ele só faz... Aí eu entendi que era uma criança especial, que ela estava se referindo a uma criança, um meninozinho que era especial, que não estava ainda no mesmo nível de entendimento que ela e os outros coleguinhas. Aí então eu pedi a ela o seguinte, quando ele puxar o teu cabelinho amanhã, tu pega a mãozinha dele. Ele quer conversar contigo, ele quer a tua atenção. Dá um beijinho na mãozinha dele e vai brincar, mostra o brinquedinho. Ele está tentando se comunicar, não é por maldade. Então, muitas vezes nós, pai, mãe, avós, a gente já quer
tirar limpo essas questões, mas nós não educamos. Então, mostrar, ela precisou me fazer entender que ele não sabia falar ainda. Depois ele se desenvolveu, a coisa mais querida, a gente acompanhou. Depois eu contava também histórias lá na aulinha dela. Então, a gente vê que é preciso fazer essa educação, né? Essa educação que puxa lá de dentro o espírito, né? E não podemos esquecer que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é ele que vai nos indicar esse caminho da educação. A gente, mas os pais vão pensar, mas eu não sou professor, mas como é que Jesus fazia? Esse nosso modelo, nosso guia. Tanto é que ele dizia, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, quer dizer, na idade certa, fazer o encaminhamento para a verdade, para Deus, né? Na idade certa, de maneira correta. Né? E como é que Jesus educava? Nós temos que pensar muito bem. Ele educava dialogando, conversando, dando atenção, abençoando, esclarecendo, sendo exemplo. Ele mostrava o exemplo, mostrava como nós devemos ser. Né? E também atendia as crianças. A gente analisando agora a vida de Jesus, ele se voltava muito também para a infância. Ele abençoava, ajudava também aquelas crianças. E as crianças tinham verdadeira fascinação por ele, conforme pesquisa que a gente está fazendo, né, sobre a vida de Jesus. E onde é que era a sala de aula de Jesus? Onde é que ele dava aula? Onde é que ele ensinava? Onde é que ele educava? Na natureza. Jesus conversava nos campos, nas praças, no lar de Pedro, né? Ele trabalhava bastante lá no lar de Pedro, né? Na praia, no barco, subia nos montes, caminhando debaixo do sol, debaixo das estrelas, da lua, né? Debaixo de uma árvore. Então Jesus, isso nós temos que aprender, queridos amigos e amigas, como educar as nossas crianças, né? Sempre, não precisa ter momentos específicos, mas no dia a dia, né? E nós podemos ver, por exemplo, que Jesus usava a natureza, e muitas vezes depois que tinha aquele dia famoso de esclarecimento, de ajuda, de curas, de ensinamento para os seus apóstolos, depois ele se retirava para orar. Ele ia se reabastecer, né, num lugar mais silencioso, mais ermo, conversar com Deus. E os apóstolos percebiam isso, e também nessa conduta tinha um ensinamento profundo que nós precisamos, nós adultos, executar. Né? Então, Jesus, no livro Aberto da Natureza, ele ensinava as pessoas a ler a vida, né? A ler como tudo acontece. E ele também contava muitas histórias, utilizando a linguagem simbólica da parábola para passar o ensinamento de uma forma mais amena, mais prazerosa, né? E ensinando, então, a lei divina. A lei divina nós lemos ela na natureza. Então, quando a gente vê a sementinha, trabalhando com a criança, a semente que brota, né? A luz do sol, a criança vai percebendo. Quando nós estimulamos os 5 sentidos da criança, né? Quando nós estimulamos os 5 sentidos, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, o tato, né? Isso são sentidos físicos, né? do espírito encarnado. Mas também nós temos um sentido espiritual, que é a intuição, o pensamento, o sentimento, né? que nos leva à transcendência. Então nós precisamos também de estimular esse desenvolvimento dessa transcendência na criança e no jovem, né? Ajudar a criança e o jovem a se perceber como filho de Deus, como parte integrante da natureza. Ele está ali, é integrante da natureza, né? A criança e o jovem precisam ter esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esta natureza, eu pertenço a esta vida, eu pertenço a este lar, a esta família, né? Eu pertenço a esses pais, eu pertenço a esta escola. Ele tem que se sentir integrado, e isto está faltando nos dias de hoje, esse sentimento de integração, porque cada vez mais, né, no nosso envolvimento
com as redes sociais, e os pais, professores, os adultos em geral, estão demais interligados nos meios sociais e nem olhando, muitas vezes, para o filho, para a criança, para o próprio aluno, dando a atenção que ele necessita, né, de interação. Então, a criança e o jovem, dentro desse enfoque, dessa educação espírita renovadora, né, ele precisa compreender que está na Terra e que a Terra é a nossa morada. A Terra é a nossa mãe comum, este espaço que nos recebe, né, para essa experiência grandiosa da reencarnação, onde nós vamos desenvolver as nossas aptidões mais elevadas, se nós formos educados para tal. Então, muitas vezes, nos contam os espíritos, né, tem uma mensagem muito interessante que nós temos estudado muito, de um espírito que se assinou Ana, simplesmente, em que ela diz que há um descuido muito grande, né, por parte dos encarnados quando estão trabalhando com o espírito encarnado, né? Então, a criança e o jovem precisam entender que o plano material ele é muito importante. O sol é uma fonte de luz, de calor, de vida. A água na natureza, né, é a fonte da vida. Ela promove saúde, ela promove vigor. É o melhor elixir que nós temos. O copo d'água tem um valor muito grande. Um copo d'água potável, limpinha, fresquinha, ele regenera o organismo. E a água, e ainda por cima a água fluidificada, mais ainda, né? Então, é o líquido que promove a limpeza de tudo, né? Então, os mares, os rios, as fontes, os córregos, isso nós temos que ir chamando a atenção da criança e do jovem para a importância, né, dessa manifestação da natureza que foi criada por Deus, né? E foi o ar, o valor do ar atmosférico, do ar que nós respiramos, né? O ar oferece energia, né? Ele promove a saúde. Temos que voltar a aprender a respirar. Isso é uma falha nossa, porque a respiração ela é automática e a gente esquece de inspirar e expirar. Isso harmoniza quando a gente está consciente desse exercício, né? E é importante que nós nos demos conta que a primeira coisa que nós fazemos ao reencarnar, ao nascer, é respirar. E a última coisa que fazemos, o nosso último ato, é a respiração. É quando nós paramos de respirar, não é? Então nós temos que estar atentos em relação a essa questão, essas questões naturais, né? Sentir, ajudar a criança e o jovem, né, a sentir a vida que o rodeia, no lar, na escola, na sociedade, né? Participar dessa vida, né? E criar também, muito importante, que hoje os grandes educadores estão trabalhando essa questão, psicólogos inclusive, que nós temos que criar espaços para a solidão da criança, né? A nossa proposta geralmente é sempre manter ela ativa em tudo, e todas as suas horas com atividade, mas a criança e o jovem precisam do ócio, de parar, de respirar, de não receber nada pronto, né? De poder criar com a sua imaginação o que fazer, né? Esses espaços para a solidão, para o silêncio. No silêncio a gente ouve Deus. Então, se nós continuamente mantemos essa criança, esse jovem, né, com seus 5 sentidos, todos eles ocupados com essa parafernália toda que o mundo virtual está oferecendo, nós estamos negligenciando essa parte espiritual da nossa criança e do nosso jovem, né? Então ele precisa aprender a observar com os olhos, ouvir com os ouvidos, sentir, né, com o tato, com a respiração. Ele precisa observar o céu. Nós precisamos estimular a nossa criança, isso faz parte da educação, estimular a nossa criança a observar o céu com o sol, as nuvens, o céu noturno,
aqueles milhares e milhares de lantejoulas que lá brilham, aqueles mundos todos, observar a Lua nas suas diferentes fases. Recordo uma outra das minhas meninas, uma filha, quando pequena, no colo, olhou para o céu e disse: mamãe, está faltando um pedaço da Lua. Quer dizer, a Lua não estava inteira. Então, essas observações a criança precisa fazer, né? Ela precisa ver o voo dos pássaros. Hoje, até para o adulto, essa atividade é enriquecedora, né? Voltarmos a nos dar conta deste mundo que nós vivemos, né? Então, o voo dos pássaros, ouvir o canto dos pássaros, ouvir, né? Ouvir o farfalhar das árvores, né? Na passagem do vento, né? Sentir a brisa, sentir a chuva. Um banhozinho de chuva no verão, uma gostosura, é vida pura, é energia. É Deus que está se manifestando através da natureza no pensamento do Espírito encarnado, né? Então, estimular, por exemplo, a criança a caminhar num parque, num local mais natural, ver as formigas, né? Ver o formigueiro, observar ali o trabalho das formigas, tudo isso é muito rico para a educação desse espírito imortal, né? Ouvir fábulas, ouvir histórias, estimular o ouvido a ouvir uma boa história, às vezes até no escuro de noite no quarto, né? A mãe vai contar uma história, ou vai com o pai para fazer uma prece, né? E vão recordar como é que foi a vinda desse filho, desta filha, como é que alegria que trouxe quando souberam que estava se aproximando, né, esse espírito para reencarnar. Então, assim, são coisas de diálogo, né, de conversa, cantar cantigas de roda, cantar músicas folclóricas, isso tudo é muito enriquecedor para esse espírito reencarnado, né? Dançar, cantar, desenhar, pintar, dobrar, brincar. Brincar é importantíssimo para o espírito reencarnado na fase infantil. A criança que brinca, né, que tem espaço para brincar, para correr, para pular, né, para subir, descer, desenvolver toda essa capacidade física que precisa ser desenvolvida, né? Imaginem que a criança, até os 13, 14 anos, ainda está em processo de reencarnação. O corpo não está pronto, então ela precisa se exercitar, né? Ela precisa se mobilizar. E hoje nós estamos passando um problema sério da obesidade infantil, a criança que fica muito tempo sentada na frente, né, de um monitor. E temos que nos desligar muitas vezes desses momentos e ajudar a nossa criança, e o nosso jovem, o nosso adolescente a respirar, a sentir a natureza, a sentir a vida, né? A sentir o calor do sol. É desafiante esse momento que nós estamos vivendo, né? É muito desafiante de criar a noção de ecologia, esse ser ecológico que não vai poluir o espaço onde ele está, não vai poluir a mãe natureza. São desafios que nós temos que viver e trabalhar com a criança. São desafios importantes que nós temos que colocar na nossa agenda de trabalho, né? Na própria aula de evangelização, né? Conversarmos isso com a criança e com o nosso jovem, né? E na escola, nós temos conversado muito na formação de professores que o professor saia alguns momentos da sala de aula, daquela sala, daquelas 4 paredes em que a turminha toda está confinada, e saia na aula da natureza, né? Saia nesse recinto externo, onde eles vão poder observar, né, o que existe. Imaginemos, né, nós parar com a nossa criança, com o nosso jovem, embaixo de uma árvore, e ali conversar com ele sobre a importância daquele ser vivo criado por Deus ali, que está ali purificando o ar, né, que dá flores, que dá frutos, que dá sombra, que dá madeira. Olhem a história do biscoitão redondo, né? A interação que existe no mundo todo
E nós, como espíritos reencarnados, também fazemos parte dessa criação divina. Então, essa interação que tem que ocorrer, que tem que existir, né, na nossa vida. Nós temos esse processo, né, de trabalhar essas questões. E orar com a criança. Orar com a criança e com o jovem é muito importante, né? Nós orarmos com a nossa criança, né? Com o nosso jovem. Isto, orar, o Evangelho no lar, este momento do Evangelho no lar, com a nossa criança, com o nosso jovem participando, esses momentos vão desenvolver uma dimensão importantíssima da inteligência da criança e do jovem, que é a dimensão espiritual. Vejo que nós temos a dimensão intelectual, nós temos as inteligências múltiplas, né? As capacidades múltiplas de compreender, ou de aprender mais a matemática, ou a literatura, ou a dança, ou a parte física, mas também temos a dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual precisa ser ativada. E ela vai ser ativada de que forma? Quando a gente ensina a prece, né? Quando a gente conversa sobre o verdadeiro sentido da vida, né? Quando a gente conversa sobre o bem, quando a gente fala bem, né? Quando a gente ouve bem, quando a gente age bem. E ensinar a criança e o jovem a ser útil. Hoje, nesse processo que nós estamos trabalhando, né? Onde há muito problema com a criança e com o jovem, até de suicídio, de busca de suicídio, de tentativas de suicídio. Na adolescência há muita preocupação até na Organização Mundial de Saúde, tanto é que o mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, é um mês de maior reflexão sobre essa questão dessa tendência nefasta ao suicídio, a autoexterminação, a automutilação, né? A pessoa se provocando problemas no seu próprio organismo, né? Por quê? Porque muitas vezes a educação está falhando, ele não tem uma educação equilibrada, né? E não está percebendo o sentido da vida. Quando a pessoa se sente útil, quando ela se sente que ela pode colaborar, que ela pode ajudar, mesmo dentro do lar é importante, na escola. Então, assim, essa sensação de que servindo nós nos sentimos melhor, e é verdade, e a criança vai começar a perceber isso. Então, quando as ações que ela possa executar, tanto no lar como na escola, na comunidade, colaborando, são muito importantes. E isto vai ser uma prevenção para o suicídio. Joana de Ângeles, inclusive, vai colocar que a pessoa que se sente útil, que se sente responsável, que gosta de fazer algo em benefício do próximo, não vai pensar em se suicidar. Ela vai querer cada vez mais ser útil, né? Então, o que nós percebemos? Que quando, né, a pessoa não conhece a lei divina, quando ela não é despertada para perceber Deus na natureza, quando ela não é despertada, isto arruína a vida da pessoa. Arruína. A vida perde sentido, porque a nossa caminhada aqui na vida física, justamente o compromisso dos pais é mostrar o caminho de retorno a Deus. Mostrar o caminho de retorno a Deus. Então, a criança vai aprender a curtir o corpo, né? Mas ela vai aprender também a ter bons sentimentos, a pensar no bem. Os pais não vão estar só preocupados, não devem só estar preocupados nas questões materiais, na alimentação, na saúde física, mas também na saúde espiritual, no alimento espiritual que precisa ser trazido para esse espírito reencarnante, né? E Emmanuel é extraordinário quando ele nos coloca no livro Religião dos Espíritos. Ele tem uma página que ele fala sobre a reencarnação e que ele destaca que o período mais importante da encarnação do espírito para a aprendizagem moral corresponde aos 3.000 primeiros dias da encarnação. Olha os 3.000 primeiros dias. Então, assim, isso vai até lá por 8, 9 anos.
é a fase mais importante do espírito reencarnado para ser educado no bem. E aí o exemplo dos pais, né, a clareza da ação dos pais, a colocação de limites, a frustração necessária, não satisfazer todas as vontades, né? Essa frustração que faz parte da vida, né? Ele é necessária para o equilíbrio, né, do lar, das crianças, né? Então esses 3.000 primeiros dias no corpo vão ter um valor muito grande. Vejam que vai dar até lá por volta dos 8 anos. É lá no terceiro ano escolar, quarto ano escolar, é a fase mais propícia para esse espírito reencarnado corrigir os problemas que ele traz do passado. Porque aquela coisinha fofa, linda, inocente, belíssima, aquela criança que nós recebemos, que é a coisa mais linda, ela vai demonstrando quem ela é. Se os pais tiverem oportunidade de observar, né, com atenção, aquela coisinha fofa, mimosinha, vai mostrando as unhas, vai mostrando quem ela é, quais as dificuldades que ela traz das vidas anteriores, o que ela precisa ser corrigida, as coisas boas que ela já traz que precisam ser reforçadas. Então isso vai ter, os pais têm que ter atenção, o professor também, os evangelizadores também, né? Atenção naquilo que o Espírito está mostrando quem ele é, à medida que ele vai crescendo. Então tem uma fase muito importante que muitos pais reclamam, né? Que é ali a fase dos 2 anos, 2, 3, 4 anos, né? O terrible two, como os ingleses dizem, os terríveis 2 anos. Porque o espírito, imaginem, né? O espírito ali reencarnado naquele corpinho pequeno, querendo se expandir com uma energia muito grande, né? Sendo tolhido, ele quer conhecer o mundo, né? Então é um momento em que nós temos que ter, nós adultos, nós pais, mães, avós, professores, educadores, evangelizadores, temos que ter muita paciência, né? E de não frustrar ainda mais esse espírito que está ali, ele quer se expandir. E muitas vezes ele não traz as condições de equilíbrio, de harmonia, então ele vai receber de nós. Então ali é um momento em que o pai e a mãe tem que ter muita paciência, né? Tem que desviar um pouquinho a atenção daquela birra para uma outra coisa, né? E esse espírito reencarnante vai devagarinho se acomodando, se assenhorando. E muitas vezes, né, é na fase da infância que aquele inimigo lá do passado, né, aquele espírito obsessor que não perdoa, que também tem as suas dificuldades pessoais, reencontra o encarnado lá na fase da infância, né? Então aí redobra-se a questão da espiritualidade, né? Redobra-se o cuidado que nós temos que ter, as preces, o pedido de perdão, né? Então assim a gente vai construindo esta exdúcere, essa educação de extrair de dentro também daquele espírito imortal o que ele tem de bom, né? O que ele tem de harmonioso, de luz, para que nós possamos, ele possa ter uma caminhada de sucesso. E aí entra, né, o grande papel da evangelização espírita infanto-juvenil, né, na instituição espírita. E que bom que hoje, né, se trabalha já a evangelização de bebês, né, eles já vão despertar os pais, porque na evangelização de bebês, na verdade, a gente trabalha mais a cabeça dos pais, né, para como conduzir essa educação bem feita na área da espiritualidade. Então a criança precisa ter informações para o intelecto, ela precisa ter informações para a moralidade, ela precisa ter informações para a espiritualidade, mas de vivências, não adianta nós ficarmos falando. Porque o espírito reencarnado nesta fase da primeira e da segunda infância, ele não tem ainda o pensamento abstrato, o pensamento é concreto. Então a abstração vai acontecendo mais tarde, mas já vamos trabalhando com as ideias. Por exemplo, uma boa história é um recurso extraordinário para se educar através da história, né? Então as crianças vão trabalhando de uma forma, vão conseguindo o conhecimento, a harmonia que elas precisam, mas principalmente dentro do lar.
nos diz este espírito amigo, a Ana, através dessa mensagem que nós relatamos a vocês, que o lar é o templo onde as crianças devem ser amparadas e recebam o alimento do corpo e da alma. Elas devem receber, através dos pais, que são os primeiros professores, né, ensinamentos morais, ensinamentos espirituais e intelectuais na convivência. A criança vai percebendo, por exemplo, a importância da prece, né? A importância de parar com todos os meios de comunicação em massa e sentar em torno da mesa ou num sofá ali com os pais e ali fazerem a prece em conjunto, contarem uma história, lerem uma página edificante. Coisa mais gostosa, né? É perceber que a criança ela vai se dando conta, né, de que esses momentos é onde pode reinar a felicidade genuína, a felicidade pura, né? Esses momentos em que todos estão reunidos ali conversando harmoniosamente, né, equilibradamente. E isso é importante acontecer, porque ir trabalhar aí nesses momentos, né, trabalhar com a criança o amor ao belo, ao que é belo, ao que é bom, ao que é verdadeiro. Então também ouvir, né, músicas boas, contar coisas boas, né, ver imagens boas, né, quanta coisa linda tem nas artes plásticas, né, para a criança observar. Então, tudo isso nós temos que trabalhar, né? E quando nós trabalhamos nesse sentido, na própria escola, a aula se torna um prazer, é uma coisa feliz, é agradável, porque nós educadores, estamos atendendo todas essas áreas deste espírito imortal, né? Não estamos atendendo só o intelecto, né? Nós estamos atendendo todas estas áreas, né? Então, esse amor ao belo, ao bom, ao verdadeiro, também na escola deve ser estimulado, né? Na escola também utilizar a sala de aula da natureza, né? E entremear lições, as lições do intelecto, com o civismo, com a moral cristã. Isso aí, nós, os educadores, têm que aprender a trabalhar essas questões, porque aquele aluno nosso que está ali, ele é um todo, ele não é só aquele intelecto. Ele é o intelecto, ele é a espiritualidade, ele é a parte física, né? Ele é a moralidade. Então, trabalhar com isso aí tudo, né? É importante que a gente se dê conta que precisamos fazer isso, né? E eu vou contar agora para vocês uma outra história, que também nós gostamos muito, né? Que é a fuga do Zé. O que aconteceu com o Zé? E aí nós vamos ver como é que a gente pode trabalhar uma lição profunda, né, de espiritualidade com a criança. O Zé era esse menino querido, né, coisa mais mimosinha, de 6 aninhos, né? E o Zé vivia, né, alegre, feliz, já ia para a escola e vivia sempre amparado pela mãe, pelo pai, pelos adultos todos que estavam à sua volta. E o Zé era muito feliz. Mas, entretanto, o Zé começou a ficar meio inquieto, né? Ele andava e pensava. Sabem o que o Zé pensava? Ele pensava o seguinte: ah, que bom se um dia eu puder sair por aí, pelo mundo afora, né? Sem a mão da mãe, sem a mão do pai, e conhecer tudo que tem aí por fora na natureza. E um dia ele fez isso, porque ele viu que o portão estava aberto do quintal, a mãe estava ocupada dentro de casa, fazendo seus afazeres, o pai já tinha que trabalhar, e lá se foi o Zé para a rua sozinho, sem ninguém pela mão, caminhou para cá, caminhou para lá, e foi virando esquina, e foi bem feliz, né? Olha, conhecendo o mundo, né, que é esse desabrochar que a criança tem. Mas ele encontrou um amigo que era maior que ele, o amigo disse: Zé, você está tão longe de casa sozinho, vamos voltar para casa. Ele disse: Zé deu de ombro, nem parou para conversar com ele, ainda pensou: pô, ele é tão grande e tão medroso, eu vou continuar caminhando. E assim o Zé foi virar para cá, virar para lá, até que viu uma praça bonita, uma árvore frondosa com uma sombra. Sentou-se, ele estava cansado, já até com fome. Sentou-se ali para descansar um pouquinho, pensando: depois eu vou continuar e vou voltar para casa. Mas ele adormeceu profundamente, de cansado.
Quando ele acordou, era noite fechada. Ficou desesperado, ninguém mais na rua. E eu vou para casa, pensou, né? Mas onde é que é? Para que lado? Ele não sabia voltar para casa. Ficou apavorado, ia começar a chorar, desesperado. Quando ele lembrou que a mãezinha, seguidamente, quando fazia a prece com ele à noite, dizia que a prece nos conecta com Deus, nosso Pai, né? E que nos dá força, muitas vezes ajuda-nos a resolver os problemas difíceis. E o Zé, então, lembrou-se de pedir a Deus ajuda. E ali no meio da praça, ele abriu os bracinhos e falou com o Papai do Céu, me ajuda. Eu estou perdido, Papai do Céu, eu quero voltar para casa. Eu estou com medo, eu estou com frio, eu estou com fome. Eu quero voltar para casa. E ali ele fazendo aquela prece, quando ele abre os olhos, tinha um policial ao seu lado. E o policial disse, mas o que você está fazendo aqui sozinho, menino? E ele então contou para o policial o que ele tinha feito. E o policial disse, não, mas eu vou te levar para casa. Onde é que tu moras? Ele não sabia bem o endereço, mas ele disse, eu moro na Rua da Figueira Grande. E lá se foi o policial com ele para casa. Quando chegaram, né, aquela alegria, porque todos desesperados, os pais, os vizinhos, todo mundo procurando Zé. E aí então, que alívio, quando ele chega pela mão do policial, bem alegre, bem faceiro, né? E aí então ele conta para o pai e para a mãe o que ele tinha feito, pede desculpas, né? E ali mesmo a mãezinha, reunindo todos, fez uma prece de agradecimento ao Papai do Céu, porque o Zé tinha voltado para casa são e salvo. E neste momento então, né, é que a gente vai contando a história, trabalhando na mente da criança, né, o significado dessa mensagem que a história passa, né? E nós vamos então nos encaminhando para o encerramento da nossa conversa com uma mensagem muito linda, né? Que está a resposta de mãe, que foi uma mensagem que o Chico recebeu, uma poesia que o Chico recebeu e que fala muito claro, né, sobre isso que nós estamos conversando hoje. Então, é resposta de mãe. Minha mãe, onde está Deus? Ora esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite e prata, está na estrela distante. Vive no vale e na serra, onde mais, minha filha, como explicar-te? Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Oh, mamãe, como senti-lo? Bondoso, sublime e forte, será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Não, filhinha, ouve a lição. Guarda a fé com que te falo. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. João de Deus, né? Pelo Chico Xavier, que os bons amigos espirituais nos amparem, nos protejam e nos ajudem, né? Para que possamos encaminhar a educação espírita para realmente que o espírito possa desabrochar, o espírito da infância possa desabrochar com equilíbrio e harmonia. Muita paz a todos.